Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de terça-feira. Que Deus abençoe a sua família, que hoje seja um dia agradável e abençoado na presença do Senhor. Gente, hoje é terça-feira, nós fazemos sempre uma entrevista muito especial que certamente vai edificar a sua vida. Você vai assistir agora a um vídeo muito importante que vai balizar toda a nossa conversa com o pastor Samuel Brum, que está visitando o nosso Despertar com Deus. Assista este vídeo. You know, I made $393 a month, and you could buy a girl for $10 a night. I went to bed with over 500 girls in 2 years, and because they were there. You ask if you the favorite type, what you like, if you want dark or brown. You ask it, and the girl come to you. It's like you order a pizza, something like that. You can compare it. The CIA would say that the sale of women, we're not talking pornography, and we're not even talking about prostitution. We're talking about just the sale of women, constitutes the third largest industry in the world. Jesus, I'm alone. Come and get me. Save me from myself. É impressionante como isso ainda existe no mundo, não apenas na Europa, na Ásia, mas também aqui no Brasil. É verdade, nós vamos ter hoje a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem trabalhado em prol de pessoas desconhecidas, escravizadas pelo mundo todo. Nós vamos levantar um clamor, vamos orar, pedir a Deus a sua intervenção e nós queremos convidar você a participar conosco da entrevista. Eu tenho certeza que de alguma maneira Deus vai falar ao seu coração e no final nós vamos orar juntos e ao mesmo tempo nós somos muito gratos a Deus pela liberdade que Ele nos deu. Mas a liberdade que temos traz também uma responsabilidade de agirmos em favor daqueles que não têm esta mesma liberdade. Está com a gente hoje o pastor Samuel Brum. Ele trabalha num projeto chamado Projeto Liberdade, que vai atuar na libertação de pessoas, de mulheres escravizadas sexualmente. Talvez você não imagine, mas o Brasil é um dos campeões nesta área. Centenas e milhares de mulheres e crianças sendo escravizadas sexualmente. Bom dia, pastor Samuel Brum, muito obrigado pela sua presença no nosso Despertar com Deus. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a oportunidade e o interesse em estar promovendo esse tipo de assunto, que é um assunto muito delicado, e é uma honra estar aqui com vocês e podendo estar promovendo esse projeto para a nossa nação, para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Pastor Samuel, fale um pouco sobre esse projeto. O que é o Projeto Liberdade? Onde ele nasceu, como ele atua na sociedade aqui no Rio de Janeiro? O Projeto Liberdade ele já acontece há bastante tempo e ele se efetua basicamente quando existem alguns acontecimentos importantes em algumas cidades. E há 3 anos atrás, a equipe da Exodus Cry, que se situa no Ministério IHOP, que é em Kansas City, nos Estados Unidos, eles se voltaram para o Brasil para conhecer o campo aqui de prostituição e eles ficaram muito impactados e negativamente falando, né? E a primeira cidade que eles vieram foi São Paulo e eles ficaram bem chocados com a realidade. E tendo em vista que a gente vai estar recebendo a Copa do Mundo em 2014 e o Rio de Janeiro, as Olimpíadas em 2016, 90% do Ministério da Exodus Cry está se voltando para o Brasil esse ano de 2013 para preparar o solo e preparar a atmosfera espiritual para o que vai acontecer em 2014. Portanto, o Projeto Liberdade, ele não acontece agora. Ele já aconteceu, por exemplo, na última Copa do Mundo, que aconteceu em África do Sul, que teve a Copa do Mundo. E, normalmente, os turistas que vão para a Copa, eles não vão só para a Copa. Eles vão para estar fazendo uma exploração sexual. Portanto, quando tem um evento de esporte, um evento que é alguma coisa assim, muito importante, existe mais ou menos uma média de, por exemplo, na África do Sul, eles fizeram uma estatística de que
quando existem esses eventos, existe um aumento de 80% da prostituição naquela cidade que está recebendo aquele evento. Por que você vê a prostituição, a exploração sexual como algo negativo? É simples, principalmente porque tudo que está relacionado com a exploração sexual, ela vincula nossa alma, nosso espírito a um vício. Não existe nenhuma forma de alguém ter uma experiência com a prostituição e ela interromper aquilo, a não ser que o Espírito Santo esteja ministrando arrependimento e uma intervenção na vida daquela pessoa. Provavelmente vai haver um vício, vai haver uma ligação de alma e uma vontade daquela pessoa estar querendo cada vez mais experimentar aquilo. E aquilo se torna algo viciante. E nós associamos a prostituição naquilo que é muito superficial no nosso dia a dia, como um site pornográfico, como um filme pornográfico, que é aquela coisa que a gente não vincula isso a um prejuízo social. A gente não vincula o final, o que chega na nossa mão como público e como consumidor, que alguém está pagando um preço alto por aquilo. Portanto, existe um vínculo muito forte entre um final de consumismo sexual com a exploração do tráfico humano. E a gente não consegue vincular isso, porque a gente não quer associar o nosso consumismo sexual com essa tragédia que existem pessoas, crianças, que estão sendo vendidas, estão sendo jogadas para esse tráfico. Uma questão também muito importante para nós é o valor do ser humano. Sim. O ser humano não é uma mercadoria. A mulher não é uma coisa. Ela é uma pessoa revestida de dignidade e ela mesma fica afetada na sua dignidade quando é explorada, quando é vendida com fins sexuais. Com certeza. Como é que é a atuação do projeto? Você disse que vocês trabalham para melhorar essa estatística, como aconteceu na África do Sul. Mas como que o projeto atua? Bem, ele é muito simples. Na verdade, esse projeto só é possível com as igrejas da nação ou da cidade em causa se vinculando em prol disso. Ou seja, o projeto basicamente durante 30 dias de Copa, casas de oração e de adoração vão ser implantadas em zonas de prostituição. Eu não sei exatamente quantas cidades do Brasil vão sediar a Copa, em torno de 12 cidades. Mas todas as cidades do Brasil que vão sediar a Copa vão estar implantando uma casa de oração em lugares estratégicos e específicos daquela cidade. E provavelmente vão ser perto de zonas de prostituição. Então o projeto ele consiste em dois aspectos. Numa intervenção de clamor pela justiça do reino dos céus, em oração e adoração, atraindo e fazendo uma transformação de atmosfera naquele lugar. E a segunda intervenção é uma ação evangelística, de pessoas indo naqueles lugares e liberando o amor de Deus para aquelas mulheres, tentando trazer a atuação do Espírito Santo, o arrependimento, mas não só, mostrando a elas como elas são importantes e amadas pelo Senhor. Muito bem, você está assistindo a uma entrevista com o pastor Samuel Brum, que trabalha com o Projeto Liberdade, levando a libertação a mulheres que estão escravizadas pela questão da sexualidade. Nós vamos ao intervalo, voltamos num instante. Olá, sejam bem-vindos ao Momento Faria Brito Oficina da Criança. Hoje você vai saber o que a escola pode fazer pela educação do seu filho e um pouco mais da nossa proposta pedagógica. Vamos lá? Agora, quem está aqui ao meu lado é a coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Marta Mendes. Tudo bem, Marta? Tudo bom, Cláudia. Marta, conta pra gente qual o diferencial do trabalho da Oficina da Criança. Cláudia, a nossa escola, ela tem uma preocupação em atender cada criança como um ser único. Nós temos um tratamento individualizado. Pensando nessa questão, nós entendemos que cada família, projeta um sonho de vida para os seus filhos e a gente precisa conhecer essa criança,
conhecer esses projetos, conhecer a história de vida desse aluno. Por isso a gente tem esse olhar bem personalizado, bem individualizado. E como isso se dá na prática, Marta? Conta pra gente. A nossa equipe, ela está sempre propondo atividades que visem desenvolver as competências, as habilidades que cada criança traz consigo. Essas habilidades cognitivas, motoras, emocionais, enfim, de olho nesse desenvolvimento global desse aluno. Marta, fala pra gente qual a importância da educação infantil na vida escolar dessa criança. Nós entendemos que a educação infantil é o primeiro grande grupo social no qual a criança é inserida após esse primeiro afastamento da família. Então, a escola de educação infantil, ela acolhe essa criança e já começa a desenvolver essas habilidades que ela traz consigo, visando a uma formação acadêmica futura. Então, toda a vida, a história acadêmica dessa criança, ela será construída inicialmente com a estrutura, com o desenvolvimento, a base que é dada nos primeiros anos de vida, que é nas salas de educação infantil. Marta, muito obrigada por essa entrevista, obrigada pela sua atenção. E vocês, até o próximo Momento Faria Brito. E aí, crianças, vocês gostam de estudar aqui no Faria Brito? Sim! É isso aí! Até o próximo Momento Faria Brito. Tchau! A PEC da doméstica trouxe uma grande novidade. Agora, o doméstico só pode trabalhar 8 horas por dia, limitadas às 44 horas semanais. Se o empregador quiser prorrogar essa jornada, deverá fazer um acordo de compensação, aumentando no dia e diminuindo em outro dia. Este acordo tem que ser escrito. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Voltamos à nossa entrevista com o pastor Samuel Brum. Pastor Samuel, o Rio de Janeiro, como está a nossa cidade com relação a esse assunto que nós temos discutido? Porque, você note bem, o Rio de Janeiro faz uma questão de, na publicidade, fazer o marketing da cidade voltado, parece que induzindo a própria exploração sexual. Um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, vem ao Brasil, em vez de apresentá-lo à cidade do Rio, apresentar coisas positivas do Rio, logo levam a algum lugar, a uma escola de samba, para parece que vender uma imagem do Brasil de que é um lugar onde a mulher pode ser explorada. Esse problema, ele não é atual, ele já vem respondendo a problemas vertentes que a gente, como Brasil, tem sofrido. Por exemplo, na questão social, na questão econômica e na questão espiritual, obviamente. Então, se a gente for ver a história da Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1915, no leste europeu, as mulheres estavam tendo uma guerra e aquele leste europeu eles estavam sofrendo muita perda. E elas fugiam, e o lugar que elas fugiam, um dos lugares que elas fugiam era o Rio de Janeiro. Então, pelo fato delas não terem nenhum tipo de eloquência e poderem estar desenvolvendo um trabalho aqui, elas começaram a fazer prostituição. E desde 1915, nessa época da Primeira Guerra Mundial, nós conhecemos a maior zona de prostituição da América Latina, que se chama Vila Mimosa, que se situa hoje no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando disso? Porque a sua pergunta foi: a imagem que nós passamos para o mundo está vinculada com problemas antigos, culturais, econômicos, ou seja, uma guerra que acometeu na Europa trouxe consequências negativas para o Rio de Janeiro. Então, essa imagem que o Rio, o turismo passa para o resto do mundo, ela é uma mensagem subliminar com a intenção de promover a exploração sexual. E existem sites hoje pornográficos que induzem a sensualidade e a prostituição de europeus, que são os países da Europa, as pessoas da Europa são aqueles que mais vêm para o Brasil, para o Rio de Janeiro, com o intuito de consumir o sexo barato,
o sexo barato. E esses sites pornográficos, eles usam a logotipo do Ministério de Turismo do Brasil. Trazendo, ou seja, uma credibilidade a algo que não devia ter crédito. Muito menos pelo Ministério de Turismo. Ou seja, são formas subliminares de aumentar esse desejo de consumismo sexual dos outros países em relação ao Brasil, em relação ao Rio de Janeiro. Então, essa imagem de marketing, essa imagem de publicitária, de trazer esse desejo dessa exploração, ela é totalmente diabólica. Porque ela incita, ela dá o desejo dessas pessoas virem aqui. E essa é a imagem que o Brasil hoje, infelizmente, tem passado para o mundo. As pessoas no mundo todo sempre se referem ao Brasil como país de futebol, do samba e de mulher. E essa imagem trouxe dinheiro para o Brasil. E trouxe dinheiro principalmente para o turismo sexual. Por isso, para eles, é interessante passar essa imagem. É por isso, pastor Samuel, que talvez o governo acabe incentivando de maneira equivocada, debaixo, pastor João, de princípios éticos e morais que não são bíblicos, que não são os nossos, que não pertencem àquilo que nós acreditamos, eles acabam estimulando de alguma maneira, tendo em vista o acréscimo de turistas, essa exploração da sexualidade. O Brasil hoje é um dos principais países nesse terrível ranking, né? De um país que fala muito da questão da sexualidade, mulheres exploradas, crianças sendo exploradas, nós temos uma degradação tremenda. É verdade. Infelizmente, nós não vemos a sociedade reagindo contra isso. Nós queremos ver a mulher brasileira e as mulheres de modo geral como pessoas cheias de dignidade, com honra, com respeito e não como um objeto. Pastor Samuel, de que maneira as nossas igrejas podem atuar no projeto ou em parceria com o projeto para combater a exploração sexual da mulher no Brasil? Bem, na primeira parte eu agradeci pela oportunidade. Por quê? Porque você está me perguntando como a igreja atua. E não é interessante hoje, na estrutura que a igreja brasileira se encontra, falar sobre isso. Não é um assunto simples de ser falado. É algo muito delicado, é algo constrangedor, é algo que faz parte do nosso dia a dia mais do que a gente pode imaginar. Por isso, eu agradeço, porque eu creio que isso é uma promoção de algo que sim, a igreja pode intervir. E muitas vezes a igreja ela tem uma posição de comodismo em relação a isso. Por quê? Justificando em alguns fatores. Quais são? Primeiro, não tem uma estrutura para tirar uma prostituta da rua e fazer com que essa prostituta tenha um salário digno, que ela seja restaurada a nível social. E isso é uma desculpa, porque, respondendo a sua pergunta, a igreja, o primeiro fator que a igreja tem como intervir, tem autoridade em Deus para intervir, é através da oração e da intercessão. A oração, ela muda a atmosfera. E, óbvio, nós estivemos fazendo trabalhos evangelísticos nessa região da Vila Mimosa, que são zonas de prostituição, e uma vez a gente estava lá e eu perguntei para uma menina, e por que você não muda de vida? E ela respondeu para mim, simples, porque eu comprei o apartamento da minha mãe aqui, fazendo o que eu estou fazendo, e eu consigo ganhar o que eu ganho aqui e eu não ganho em outro lugar. Ou seja, a igreja não tem como dar a ela uma condição financeira melhor. E por isso a gente se limita. Mas a igreja não pode ver isso como algo que vai paralisar a intervenção da igreja nessas áreas. Eu creio que a igreja, principalmente intensificando a oração, a intercessão em relação a esse tipo de problema, que é atuante tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, e com trabalhos de evangelismo. E em relação ao apoio desse projeto Liberdade, nós vamos estar fazendo salas de oração durante 30 dias, jejum durante 30 dias de Copa, e vão ser sem parar. Então a gente precisa o máximo de igrejas no Rio de Janeiro se envolvendo com o projeto para estar cumprindo as escalas de oração que cada igreja vai estar assumindo. De madrugada vai ter oração, de dia, de noite e, obviamente, dando estrutura a nível de pessoas para poderem fazer evangelismo nessas zonas, nessas áreas. Agora, pastor Samuel, o senhor acha que a igreja evangélica brasileira está preparada para esse tipo de evangelismo? Não, hoje não, mas nós podemos nos preparar.
como eu disse, a gente não pode pegar aquilo que está errado e fazer aquilo uma motivação para paralisar. A gente precisa trazer uma reforma, uma restauração, principalmente no ponto de vista o que é evangelismo. E é que a gente atribui o evangelismo como um grupo de pessoas com as camisas iguais, com o panfleto na mão, falando as mesmas coisas, aqueles mesmos jargões que não alcançam pessoas. Eu não acredito mais nesse evangelismo, embora eu entenda a sua validade, embora eu entenda a sua importância, embora veja os frutos. Eu acredito no evangelismo que a gente consiga refletir o amor do Espírito Santo naquelas pessoas. E mais do que impor uma mudança, é amar aquelas pessoas. Nesse aspecto, nesse contexto de zonas de prostituição, o evangelismo ele não é interceptivo. O evangelismo ele é revelador e é para revelar o amor de Cristo naquelas pessoas. Porque assim, talvez, essas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Então eu vejo algo mais, uma atribuição de compaixão por aquelas pessoas e, obviamente, trazendo o Espírito Santo vai trazer, convencer aquelas pessoas. Não somos nós. Mas se nós não formos, ele não vai usar, ele não vai fazer. Muito bem. Daqui a pouquinho nós voltamos após o intervalo. Nós vamos orar juntos com o pastor Samuel. Estamos aqui com a coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 1, Selma Félix, que vai nos explicar um pouco mais sobre a proposta pedagógica da Rede de Ensino Faria Brito, Oficina da Criança. Tudo bem, Selma? Tudo bom, Cláudia? Fala pra gente um pouco mais dessa proposta pedagógica de vocês. Bom, as escolas que buscam uma proposta diferenciada, mais dentro da linha humanista, na verdade elas acreditam que cada criança é um elemento, é um ser especial e que por si tem o seu tempo próprio de aprendizagem, tem o seu ritmo de aprendizagem. E Selma, como é que vocês lidam com essa questão na prática? Bom, uma das nossas grandes diferenças é a questão do uso do tempo. Nós aqui investimos muito mais tempo na reflexão, no pensamento, na construção desse saber, do que propriamente na repetição. Eu acho que isso faz com que o aluno aprenda a pensar, aprenda a construir o seu caminho e não necessariamente repetir só o que já está estabelecido. E quem é esse novo cidadão? A gente acredita que o próprio mercado de trabalho já está ditando isso, né? As empresas estão buscando pessoas que saibam interagir, que saibam se colocar, que saibam discutir uma ideia. E é nisso que a gente se preocupa, de estar preparando uma pessoa que esteja adequada ao seu tempo, né? Com valores atuais, conectados à sua realidade, sabendo se posicionar em grupo. A gente está num mundo todo em transformação. A escola precisa se rever. Não acredito que haja mais espaço para uma escola tradicional que invista o seu tempo na repetição, na cópia, no reformular o que já está revisto. A gente tem que refazer esse caminho. Muito obrigada pela entrevista e até o próximo Momento Faria Brito. A PEC da doméstica trouxe uma grande novidade. Agora, o doméstico só pode trabalhar 8 horas por dia, limitadas às 44 horas semanais. Se o empregador quiser prorrogar essa jornada, deverá fazer um acordo de compensação, aumentando no dia e diminuindo em outro dia. Este acordo tem que ser escrito. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Voltamos então ao nosso último bloco com o pastor Samuel Brum, falando sobre a exploração sexual de mulheres e crianças. Pastor Samuel, qual é o número que vocês têm na informação? Quantas pessoas envolvidas hoje com essa exploração e a palavra que o senhor poderia dar ao nosso telespectador? Bem, hoje aproximadamente o número está em torno de 350 mil
crianças, eu não sei te responder isso para os adultos, mas para as crianças... Só crianças? Só crianças, são 350 mil crianças em todo o Brasil envolvidas diretamente com exploração sexual e muitas dessas 350 mil com a participação dos pais, porque eles começam para trazer um sustento que os pais não estão conseguindo dar. E a palavra que eu queria te dar hoje, a palavra que eu creio que o Espírito Santo pode ministrar no teu coração, você ouvindo esse programa, é que, de alguma forma, hoje é muito comum que nós estejamos envolvidos com esse mercado de prostituição. Talvez você pense assim, não, mas eu nunca faria isso com uma criança, eu nunca estaria me relacionando com uma prostituta, mas... Entenda que, às vezes, o seu consumo de um vídeo pornográfico, o seu consumo de um site pornográfico, você está estimulando, você está vinculando o seu dinheiro com esse problema. Isso é real, isso não é brincadeira, e esse problema está dentro das igrejas. Esse vício pela pornografia, o vício pela prostituição, não está somente fora, está sendo dentro das igrejas. Então, eu creio que muitas pessoas têm sido afetadas com isso, porque isso vicia a nossa alma, denigre o nosso espírito, denigre o nosso caráter, e isso cada vez tem nos levado para o fundo do poço. Então, se você hoje tem passado por isso, eu quero ministrar a libertação na sua vida. Eu sei que nós temos... erros, nós estamos propícios a cair, mas existe um Deus que está a teu favor, existe um Espírito Santo que tem gemido, intercedido por você, e assim como Ele quer ver a tua restauração, Ele quer ver a restauração de uma cidade, Ele quer ver a restauração de um país, portanto, não desista, lute contra isso, Ele tem lutado a seu favor. Então, eu peço que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração uma paz sobrenatural, uma restauração sobrenatural e uma santidade que só Ele pode botar na sua vida. E para finalizar, eu queria convidar você. No dias 19 e nos dias 20 de novembro, nós vamos ter uma conferência na minha igreja, Comunidade Evangélica de Honório Gurgel, uma conferência estilo livre, que o Tim Frame, que é o diretor executivo da Exodus Cry, vai estar lá ministrando e ele vai estar apresentando esse projeto para todos os líderes do Rio de Janeiro. Eu peço que você esteja participando, eu tenho certeza que vai ser um tempo de esclarecimento, de edificação e de incentivo para estar atuando nesse campo. E quem sabe você está precisando muito de ter uma libertação na sua vida. Você está envolvida com prostituição. Se você quiser, nós queremos orar por você, Amém. Abençoar a sua vida. Mande um e-mail para o nosso programa, nós vamos manter isso em sigilo e quem sabe você vai conhecer nossas igrejas e vai conhecer mais do que nossas igrejas, vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder e quer libertar a sua vida. Amém. Amém. Ore para nós, pastor. Amém. Senhor, nessa manhã, eu peço a intervenção do Teu Espírito Santo. Sabe, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como nos direcionar ao Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Teu Espírito Santo conhece a situação, o Teu Espírito Santo conhece a iniquidade e o problema, e o Teu Espírito Santo tem poder para gerar no coração do Pai um favor em relação a nós. Portanto, eu oro por cada telespectador, eu oro por cada um de nós que está aqui apresentando esse programa, pela liderança da Igreja Brasileira, pelos cristãos no Brasil, que nós possamos ver a Tua santidade, contemplar a Tua santidade e ter transformação no nosso caráter. Eu peço que o Senhor esteja ministrando amor, compaixão e perdão. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa cada um que está ouvindo esse programa, vendo esse programa, e que o Senhor possa estar trazendo libertação. Você é livre, meu irmão. Não existe iniquidade, não existe pecado, não existe prostituição que seja maior do que o amor e do que o perdão de Deus. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel, foi um prazer muito grande. Nós agradecemos a sua audiência e amanhã estaremos aqui para mais um Despertar com Deus. Deus te abençoe.